pessoas continuam de pé. A minha Bíblia está aberta em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 4, versículo de número 11, que vai nos dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo está ministrando ao nosso coração e ao coração dos irmãos de Éfeso. Ele está dizendo que o santo ministério e também está tratando sobre o serviço do ministério. Perceba que Paulo está abordando os irmãos de Éfeso e ele está dizendo que ele quem? Deus. Ele quem? Jesus. Ele mesmo, ou glória, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E bem verdade é que se Paulo está tratando isso aos irmãos de Éfeso, Paulo está demonstrando e conotando a nós que uma igreja que os 5 ministérios não funciona, ela tem dificuldades de tramitar na terra. E perceba que o apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja, ela precisa ter os apóstolos. Uma igreja, ela precisa ter os profetas. Na mesma igreja, é preciso ter evangelistas. Na mesma igreja, precisa ter pastores. E na mesma igreja, precisa-se ter mestres, ensinadores da palavra. Perceba que cada um desses aqui tem uma função no corpo da igreja. O apóstolo é aquele que aduba as raízes da igreja, é aquele que treina, que habilita futuros líderes. Quando nós olhamos para os apóstolos, eles são aqueles que tramitam os sinais de Deus. Segundo, eles são implantadores da igreja. Terceiro, eles adubam as raízes da igreja. O que me chama a atenção é que além dos apóstolos, dentro de uma mesma igreja, existe a necessidade de ter os profetas. Os profetas são os porta-vozes de Deus. Deus quer falar, ele vai usar os seus profetas. Deus quer se manifestar, ele vai usar os seus profetas. Deus quer corrigir a sua igreja, ele vai usar os seus profetas. Deus quer alertar a sua igreja de um advento que está para acontecer, de algo que vai acontecer na terra. Então Deus vai usar os seus profetas. Então Paulo está aqui relatando aos irmãos de Éfeso sobre os 5 ministérios dentro de uma igreja: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de evangelização. Perceba que uma igreja que não tem os evangelistas é uma igreja fadada a não ganhar almas. É uma igreja rotineira. É uma igreja em que vidas não se achegarão ao cerne da igreja local. Perceba que também dentro desta igreja, que tem apóstolos, que são aqueles que intensificam, que são aqueles que implantam a igreja, que são aqueles que adubam as raízes da igreja, que são aqueles que treinam futuros líderes para assumir várias áreas da igreja. Esta é a função daqueles que são apóstolos, além dos sinais de Deus, sinais de cura, sinais de maravilhas, de milagres instantâneos e extraordinários.
terem que acompanhar a vida desses homens e dessas mulheres, também na mesma igreja precisa ter profetas. Os profetas são os porta-vozes de Deus. Deus quer falar, Deus quer corrigir, Deus quer exortar, Deus quer alertar a igreja. Deus vai usar os seus santos profetas. Na mesma igreja existem evangelistas, aqueles que vão levar para o cerne da igreja vidas. Evangelistas não são missionários. Missionários saem da igreja das quatro paredes com uma missão. O evangelista não, ele realiza evangelização e ele traz para o seio da igreja com muita facilidade almas, que ele aborda com poucas palavras e trazem essas pessoas à casa do Senhor. Segundo esse evangelista, ele pode realizar cruzadas evangelísticas. Agora, existem também os pastores. Para que e qual a necessidade de ter pastores dentro de uma igreja? Para pastorear as ovelhas, para proteger as ovelhas. De quem? Dos lobos, transvestidos de ovelhas. E é por isso que precisamos ter pastores, segundo o coração de Deus, para pastorear. E o quinto ministério é o dos mestres, O ministério dos mestres são os ensinadores, aqueles que vão ensinar uma escola bíblica, que vão estar envolvido com outras coisas que eu acredito na vida daqueles que necessitam estar no seio da igreja. Perceba que os pastores vão pastorear, vão proteger, mas os mestres vão ensinar. E pautado nesse texto bíblico, eu quero compartilhar com os irmãos segredos do sucesso ministerial. Qual é os segredos, ou quais são os segredos para o sucesso de uma vida ministerial? Quando você olha para um homem de Deus, quando você olha para uma mulher de Deus, você está olhando para alguém que há décadas está de pé, que não passou por um escândalo, que não houve um tropeço, que não voltou para o mundo, e ele continua atuante, ela continua atuante. Milagres instantâneos e extraordinários continuam acontecendo. É destes segredos que eu quero tratar. Apóstolo Denis, o que faz alguém ficar tanto tempo de pé, em evidência, no ápice, sendo usado por Deus? Você já percebeu que existem muitas pessoas que passam de forma muito rápida, e você diz assim: Deus levantou alguém na nossa região, mas ele já sumiu, ele já não está mais em atividade. São pessoas que até são levantadas por Deus, mas não conseguem ministerialmente se manter de pé. São pessoas que se levantam como um meteoro, muito rápido, muito veloz, mas não permanece. E de forma que muito rápida eu quero compartilhar segredos de um sucesso ministerial, na carreira ministerial. Você que tem um chamado, você que foi escolhido por Deus para o exercício do ministério, você precisa perdurar, você precisa ter uma vida de sucesso. E eu não conheço uma vida ministerial de sucesso que deixe de passar pela oração. O primeiro segredo para uma vida ministerial de sucesso é a oração, A Bíblia diz, de forma muito clara, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, que nós devemos orar e orar sem cessar. Mateus 7,7 diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Jeremias capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que ainda não sabes. Mateus 18:18, né, vai nos dizer que tudo que ligarmos aqui em oração na terra será ligado lá no céu. Então, se você quer ter um ministério de sucesso, né, ter sucesso no ministério, você precisa ter uma vida de oração. Billy Graham vai falar de 3 segredos para um grande avivamento. O primeiro segredo de Billy Graham é oração. O segundo segredo de Billy Graham também é oração. E o terceiro segredo de Billy Graham também é a oração. A história vai discorrer e vai tratar também de William Seymour. Você conhece o William Seymour, aquele que começou durante 3 anos um grande avivamento ali, né, na rua Azusa. Segundo a história e a cultura, né, daquele tempo, vai dizer que William Seymour orava 7 horas de oração por dia, né? Então o segredo para manter-se ministerialmente de pé é a oração. Nunca será demais orar, nunca será demais gastar tempo na oração. O segundo segredo para se manter ministerialmente de pé e em sucesso é a leitura bíblica, né? Mateus 22:29 vai nos dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Então você quer ter um ministério de sucesso, você quer ministerialmente galgar lugares que muitas pessoas que estão à sua volta, até mesmo da sua família, não galgaram. O primeiro segredo é orar. O segundo segredo é ler as Escrituras. É meditar nas sagradas letras. Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6, vai dizer que o povo erra porque falta conhecimento, né? Então o povo erra porque falta conhecimento. Medite nas Sagradas Escrituras, tire tempo para as Sagradas Letras. O terceiro segredo para o crescimento ministerial: jejum, abstinência total ou parcial de alimentos, né? Você quer se manter ministerialmente de pé, você precisa jejuar, você precisa ter uma vida assídua de jejum. O livro de Daniel, o estadista, vai mostrar a nós que Daniel era um homem de jejum. A Bíblia diz que ele permanecera 21 dias em oração e 21 dias de jejum. Quem é que não conhece os 21 dias de jejum de Daniel? Outra coisa que é importantíssima para o seu ministério, que é um segredo a qual estou revelando a você: humildade, né? Muitas pessoas começam até bem na oração, na leitura bíblica, no jejum, e quando Deus faz ele crescer ministerialmente, ele perde a humildade. Nunca será demais a humildade. Continuar com o mesmo carisma, mas abraçando as pessoas, né? Dando atenção às pessoas, porque nós ministerialmente cuidamos de pessoas. Então você vai precisar carregar humildade. Quantos que outrora eram humildes, né, ministerialmente, agora se tornaram, no linguajar bem chulo, se tornaram pessoas do nariz em pé, prepotentes, soberbas, pessoas que não dão mais atenção às pessoas. O ministério é dado a nós porque é para cuidar de pessoas. Outro segredo para o sucesso ministerial: resiliência, resistência. Eu sempre digo nas minhas ministrações, né,
que o segredo do evangelho não é quem bate, é quem mais apanha. Vai criando resiliência, vai se tornando pessoas resistentes. O deserto não vai te matar, esta prova não vai te matar, só está lhe dando resiliência, só está te dando resistência. O sexto segredo para o crescimento ministerial se chama perseverança. Quantas pessoas não perseveram? Deus promete, Deus fala, e quando é para ir para as vias de fato, essa pessoa no primeiro percalço, no primeiro obstáculo, ela para no caminho, ela desiste de lutar, né? Você quer sucesso ministerial, você precisa perseverar. Você não pode olhar para as lutas, você não pode olhar para os incômodos da caminhada ministerial e parar no caminho. Você precisa perseverar, né? Existem pessoas que querem usufruir, experimentar dos segredos do sucesso ministerial, do sucesso ministerial. Por que pessoas ficam 10, 20, 30 anos no ápice, lá em cima, ninguém tira eles lá de cima, né? São os segredos. O primeiro segredo é oração, o segundo segredo ministerial de sucesso é leitura bíblica, o terceiro, o jejum, o quarto, a humildade, o quinto, a resiliência, o sexto, perseverança. Você precisa perseverar. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá no livro de Daniel, quando foram lançados na fornalha de fogo, se eles tivessem desistido, não, eles perseveraram. Você lembra de Atos capítulo 4? A Bíblia diz que os apóstolos perseveravam na oração, na unidade, na comunhão e no partir do pão. Você precisa perseverar. Você lembra de Neemias, quando foi reconstruir os muros e alguns opositores se levantaram para opor sobre a vida de Neemias? Neemias não olhou para eles. Neemias continuou perseverando. Neemias continuou perseverando. Eu quero lhe dizer, os segredos do sucesso ministerial está no perseverar. Você precisa perseverar, né, na presença do Senhor. Talvez você está chegando aí agora, eu estou tratando dos segredos, né, para o sucesso de uma vida ministerial. Eu falei da oração, eu falei da leitura bíblica, eu falei do jejum, eu falei da humildade, eu falei da resiliência, eu falei da perseverança, mas tem outro segredo aqui, né, para você que quer ter sucesso na sua vida ministerial. Investimento. Pessoas querem se tornar gigantes em Deus, gigantes em Cristo, gigantes no Espírito Santo, mas não investem. Não investem tempo, não investem em livros, não investem em bíblias, não investem em cursos, né? E aí as pessoas muitas vezes querem se tornar pessoas de sucesso ministerial. Eu aprendi que além da oração, que além da leitura bíblica, que além do jejum, que além da humildade, que além da perseverança, da resiliência, eu preciso investir em mim. Você precisa aprender que se você não investir em você, quem é que vai investir? Né? Primeiro começa por mim. Eu preciso me preocupar em investir em mim, no vestir, no falar, na cultura, em cursos. Eu preciso me melhorar. E como é que eu faço isso? Investindo em mim, né? Em oitavo segredo para uma carreira ministerial de sucesso, eu preciso ter feedback. Eu preciso me assentar, né, para trocar, como eu digo aos meus pastores amigos, trocar figurinhas, um feedback. Eu vou sentar e vou trocar experiências, né? Talvez eu vou trocar experiências com um líder ou com alguém que tem um ministério de sucesso que não tem nada a ver comigo, mas algo dele vai fazer
do que ele pratica vai ser importante para a minha caminhada. Então eu preciso sempre fazer um feedback, eu preciso sempre sentar com pessoas que ministerialmente são pessoas de sucesso e que têm algo a acrescentar a mim na troca de experiências. O nono segredo para o sucesso ministerial é a família. É a família, né? Existem muitos obreiros, muitos pregadores, né, que estão andando de norte a sul, de leste a oeste, e ninguém conhece a sua família. A família, irmãos, é a nossa base. E quando eu falo de família, primeiro eu vou falar desses pilares: esposa e filhos. Eles fazem parte do sucesso ministerial da nossa vida. Se nós não atentarmos para isso, automaticamente nós seremos pessoas de fracasso ministerial. Então a família, ela faz parte da sua história, a família, ela faz parte, né, do seu sucesso ministerial. Você quer crescer ministerialmente, você precisa ter o apoio da sua esposa, você precisa ter o apoio dos seus filhos, você precisa romper juntamente com a esposa e com os filhos. Nós vivemos em uma geração em que muitos dos obreiros não carregam a família, né? A família não está junta desses obreiros, e nós precisamos nos atentar para isso. O décimo segredo, ou glória, né, para uma vida ministerial de sucesso é o amor àquilo que você faz, né? O que você realiza ministerialmente. Eu quero fazer esse feedback com você aí. O que você exerce ministerialmente? Né? Você é um diácono, você é um cooperador, você é um missionário, uma missionária, você é um pastor, um apóstolo, você é um presbítero, você é um líder de casais, você é um líder de jovens, né? O que você realiza ministerialmente para o Senhor, né? Você precisa amar o que você está fazendo. Nós encontramos muitas pessoas que estão exercendo o ministério, mas não têm amor no que faz. E tudo que você faz e que não tem amor, não haverá sucesso. Não haverá sucesso. Então, ministerialmente, o sucesso de alguém passa pelo amor naquilo que ele está fazendo. Pense comigo em alguém que prega e não ama pregar. Pensa comigo em alguém que canta e não ama cantar, não gosta de música. Pense comigo na pessoa de Reb Darasawa, que exerce uma função e ela não pode, ela não faz isso com amor. Terá falha no exercício desse ministério. Então fica aqui esses 10 segredos para uma vida de sucesso ministerial: oração, leitura bíblica, jejum, humildade, resiliência, glória, perseverança, investimento. Você precisa investir em você. Feedback, né? Estar com pessoas para você trocar experiências ministeriais. Família, a base do seu ministério. E amor. Você precisa amar aquilo que você